Estados do diário de classe. Um docente pode ter diários de classe em diferentes estados, que podem variar entre pendente, em elaboração, aguardando coordenação, indeferido, aguardando secretaria, aprovado e bloqueado em atraso. Observe que o botão Mais Opções aparece em todos os estados dos diários. No entanto, as funcionalidades apresentam variações. Conheça as diferenças. Quando o diário de classe apresenta o estado pendente, o botão Mais Opções disponibiliza a funcionalidade Registrar. Ao acessar Registrar, o docente ingressa na tela Edição do diário de classe. Os campos que apresentam um triângulo com um ponto de exclamação precisam ser preenchidos. Após realizar as alterações, clique em Salvar. O documento muda de estado pendente para em elaboração, indicativo de que o diário já foi iniciado pelo docente. Importante: caso exista um plano de trabalho docente, PTD, aprovado para o C da turma, as informações serão automaticamente copiadas para o diário. Com isso, o docente pode dar continuidade à descrição das informações que já estão salvas no sistema. Há casos em que não existe PTD para o C, então o SIG apresenta uma mensagem e solicita a confirmação do docente para criar um diário. Existe também a definição de PTD de referência regional obrigatório. Nesse caso, o docente deverá criar um PTD e somente depois criar o diário de classe. A autonomia ou restrição de criação de diário sem um PTD é uma decisão do departamento regional. Quando o diário de classe estiver em elaboração, o sistema disponibiliza o botão Visualizar, que pode ser utilizado para checar quais informações já foram salvas e quais ainda necessitam ser preenchidas. Já o botão Mais Opções disponibiliza as funcionalidades Editar, Histórico de revisões, Imprimir diário de classe e Comparativo de aulas. Vamos analisar primeiro o Histórico de revisões. Nele, o docente tem acesso às fases do diário de classe com as respectivas datas de ocorrência. Após a análise das informações, é possível clicar em Cancelar e retornar à tela anterior, ou clicar em Imprimir. Ao optar por imprimir, o sistema disponibiliza a seguinte visualização. Para retornar à lista de diários de classe, basta fechar a tela. Agora vamos analisar a funcionalidade Editar, disponível em Mais Opções. Observe que, para auxiliar no processo, no topo da tela, Edição do diário de classe, são demarcadas as abas que correspondem às partes do diário que o professor precisa preencher. Em andamento do diário, é possível realizar um acesso rápido para registrar frequência, conteúdo, menção por indicador, menção final da UC e alunos com matrícula tardia. Para fazer alterações, utilize o botão Completar de cada etapa. Você será direcionado à página de preenchimento. Depois de preencher e conferir todas as informações, clique em Concluir. O estado do diário de classe muda automaticamente para Aguardando coordenação. Nessa etapa, ao clicar em Visualizar, o sistema direciona para a tela com dados do diário de classe da UC. Na tela Visualização do diário de classe, o docente pode verificar as informações que apresentam o ícone de check, sinal verde, indicando que tudo está dentro do previsto, ou o ícone com ponto de exclamação, indicando que as informações ainda estão incompletas. Após essa análise, o docente deve clicar no botão Voltar. No estado Aguardando coordenação, o botão Mais Opções possibilita ao docente acessar o histórico de revisões e imprimir diário de classe. Os demais itens não são de responsabilidade do docente. Nesse estado, o docente não pode mais utilizar a opção Editar, pois o diário de classe passa a ser de responsabilidade da equipe pedagógica, que deve analisar e validar as informações registradas pelo docente. Assim, somente o colaborador com vínculo de coordenação pedagógica ou cargo similar no departamento regional, alocado para a referida turma, tem permissão para clicar no botão Aprovar ou Indeferir. Para que a coordenação pedagógica possa analisar os dados do diário de classe, basta clicar em Visualizar ou em Mais Opções e Aprovar.
e automaticamente a tela Visualização do diário de classe aparecerá. Após analisar os dados, para seguir adiante, é preciso clicar em Aprovar ou Indeferir. Quando o diário é assinalado como indeferido, o sistema abre uma janela para que a coordenação pedagógica informe o motivo. Essa ação irá mudar o estado do diário de classe para indeferido. Com o estado indeferido apontado pela equipe pedagógica, o diário de classe volta a ser de responsabilidade do docente, que novamente passa a ter acesso à opção Editar. Ao clicar em Editar, o SIG abre uma janela de confirmação. Para que o docente possa realizar ajustes, é preciso clicar em Sim. O diário de classe retorna para o estado em elaboração. O docente precisa identificar as pendências ou falhas que geralmente estão sinalizadas pelo triângulo com um ponto de exclamação. Para realizar os ajustes, deve clicar em Completar. Após conferir as alterações, clica-se em Concluir. Depois de editado e concluído pelo docente, o diário de classe retorna ao estado aguardando coordenação. Novamente, a coordenação pedagógica, alocada para a turma, analisa os dados lançados e clica em Aprovar ou Indeferir. Ao acionar o botão Aprovar, o sistema abre uma janela de confirmação. Cabe à equipe pedagógica alocada para a turma aprovar ou não o diário após os ajustes do docente. Quando a coordenação pedagógica confirma a aprovação, automaticamente o diário de classe da UC passa para o estado aguardando secretaria. Nessa etapa, não é mais permitido que o docente faça a edição das informações, assim como também não será mais exibida a opção Aprovar para a coordenação pedagógica. Quando o profissional da secretaria escolar com perfil de acesso autorizado abre a tela do sistema, são exibidos todos os diários de classe existentes para a unidade operativa. Isso porque esse usuário tem permissão para visualizar todos os diários de classe, independentemente do estado, para acompanhar o andamento de cada um deles. Para os diários com o estado aguardando secretaria, é necessário que o profissional da secretaria escolar analise o documento para aprová-lo ou indeferi-lo. Para que os dados possam ser analisados, o profissional da secretaria escolar pode clicar em Visualizar ou em Mais opções e aprovar. Automaticamente, a tela Visualização do diário de classe é aberta. Após checar todas as informações, ele deve clicar em Aprovar ou Indeferir. Também é possível clicar em Voltar para retornar à página inicial. Caso o diário de classe seja indeferido pela secretaria escolar, o sistema abre uma janela na qual deve ser inserido um motivo. Em seguida, deve-se clicar em Confirmar. Após a confirmação do indeferimento, o diário volta para a responsabilidade do docente. Isso significa que ele precisa rever, ajustar as informações e repetir todo o processo de conclusão. Para que o docente conheça o motivo do indeferimento, ele deve clicar em Mais opções e depois em Histórico de revisões. Em Histórico de revisões, o docente encontra a justificativa e a data do registro. Ele pode cancelar e retornar à página inicial ou imprimir as informações. Como já visto anteriormente, o docente só pode editar o diário quando estiver no estado em elaboração. Para isso, deve clicar em Mais opções e em Editar. Então, é preciso confirmar a ação clicando no botão Sim no pop-up apresentado na tela. Por fim, o docente ajusta as informações apontadas pela secretaria escolar e clica em Concluir para finalizar a edição do diário de classe. Para concluir a aprovação do diário de classe, o processo segue os trâmites da coordenação pedagógica e depois da secretaria escolar. Quando o diário de classe for aprovado por todas as instâncias, recebe o estado aprovado, que pode ser visualizado pelos 3 perfis de acesso. Somente o perfil do profissional da secretaria escolar tem permissão para reabrir o diário de classe aprovado. Caso seja necessária a reabertura do diário, o profissional da secretaria escolar deve utilizar o botão Mais opções e, em seguida, clicar em Reabrir. O sistema abre uma janela para o preenchimento dos campos Prazo de bloqueio e Justificativa. Após a inclusão e verificação das informações, ele deve clicar em Confirmar. A opção Comparativo de aulas permite confrontar,
verificar e validar as informações das aulas planejadas e descritas no PTD do docente, com os dados das aulas realizadas e registradas no diário de classe. Cabe destacar que o sistema só permite acesso aos diários que apresentam situação diferente de pendente. Um dos objetivos dessa funcionalidade é auxiliar docentes, equipes pedagógicas e secretaria escolar no processo de análise comparativa do que foi planejado com o que foi executado. Entretanto, é o departamento regional que define quais perfis podem acessar essas informações. Outro ponto importante dessa funcionalidade é a sinalização. Observe que a comparação não pode ser realizada porque o sistema não identificou o registro do planejamento da aula, um dos elementos essenciais do trabalho do docente. Ao clicar em comparativo de aulas, o sistema apresenta a lista de aulas, identificadas por datas e organizadas por tags, que sinalizam se há divergências entre o que está lançado no sistema como planejado e o que foi registrado no diário de classe como executado na aula. Ao clicar em Ver detalhes, é possível observar a comparação realizada pelo sistema referente aos registros do que foi planejado e do que foi executado, organizada por categorias: situação de aprendizagem, planejamento de aula, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores e avaliações. Atenção, docente! Todo diário tem um prazo para ser concluído, contado a partir do término da UC da turma. Assim, diariamente, o SIG verifica os diários de classe em elaboração, que estão com período de execução da UC e prazo de dias de tolerância encerrados, e automaticamente inclui esses diários na categoria bloqueado por atraso. Esse estado implica sanções definidas pelos departamentos regionais, e o desbloqueio só pode ser executado pela secretaria escolar. Então, não deixe de preencher e concluir todas as partes do diário de classe.